Começando pela primeira linha, então, quando a gente pressionar a botoeira de Start, se o cilindro C1 não tiver expandido e se o flag F0.2 não tiver setado, nós vamos conseguir energizar essas duas saídas aqui. Q7.6 é responsável por colocar o objeto na esteira e Q7.3 é responsável por ligar a lâmpada que indica que a máquina está em operação. Quando o objeto realmente cair na esteira, o sensor que está relacionado com o 0.6 vai notar a presença dele e aí então essa saída Q7.0 vai ser setada. Essa saída está relacionada com os cilindros 1 e o de fixação. E como eles são cilindros que estão inicialmente contraídos, quando a gente setar essa saída, esses cilindros vão começar a expandir. Então, como eles estão expandidos, a gente vai conseguir direcionar o objeto para a posição onde ele vai ser furado. Quando os dois cilindros expandirem completamente, esse sensor em 0.3 vai acionar. E aqui essa condição em 0.5 está relacionada com o cilindro C2. Então, se os cilindros 1 e o cilindro de fixação estiverem totalmente expandidos e se o cilindro 2 estiver totalmente contraído, a gente vai fechar ambos os contatos aqui. Além disso, é necessário que a saída Q7.0 esteja setada. Eu tive que pôr essa condição aqui porque para garantir que essa linha aqui só vai atuar quando eu realmente quiser furar a peça. Então, se todas as condições forem satisfeitas, a gente vai acionar a saída Q7.1. Então, a gente vai ligar o motor da furadeira aqui, né? E vai energizar esse temporizador. Após 3 segundos, como está o período de ajuste aqui, a gente vai fechar esse contato aqui, T1. E aí, se o meu motor da furadeira realmente estiver ligado, nós vamos setar esse flag F0.0. Então, esse flag estando setado, a gente fecha esse contato aqui. E aí, se os cilindros de fixação e o cilindro 1 estiverem realmente estendidos, a gente vai setar o Q7.2. Essa saída aqui está relacionada com o cilindro C2. Então, como o cilindro C2 ele é inicialmente totalmente contraído, quando a gente seta essa saída, a gente vai dar um comando para que ele comece a expandir. Então, expandido, ele vai começar a direcionar a furadeira para baixo, né? Quando o cilindro C2 expandir completamente, o sensor que está relacionado com o 0.4 vai perceber isso, vai perceber essa condição e vai ativar esse temporizador aqui. Esse temporizador está com tempo de ajuste igual a 1. Isso não pediu no enunciado, mas eu pus esse temporizador mais para facilitar a visualização, né, nos atuadores quando a gente for ver no PC Simu, para a gente ver realmente que o cilindro C2 passa um tempo lá com a furadeira furando o objeto realmente. Então, após 1 segundo, esse contato aqui vai fechar e a gente vai setar esse flag F0.1. Setando esse flag F0.1, a gente vai resetar o flag F0.0 e vai resetar a saída Q7.2. Ou seja, a gente vai desligar o cilindro C2, então ele vai voltar a recuar novamente, vai começar a voltar para a posição original dele. E o flag F0.0 a gente tem que resetar para que o nosso programa aqui ele fique apto, né, a realizar ciclos futuros. Então, beleza, o meu cilindro C2 está recuando. Quando ele recuar totalmente, o sensor que está relacionado com o 0.5, que no caso é o sensor 3, ele vai perceber essa condição. E aí, se o flag no caso F0.1 realmente estiver setado, nós vamos conseguir energizar todas essas saídas aqui. Então, no caso, o Q7.0 vai resetar. No caso, o cilindro 1 e o cilindro de fixação vão começar a voltar para a posição original deles, que no caso é a posição contraída, né? O Q7.1, que no caso é o motor da furadeira, vai desligar. O flag F0.1 vai resetar e o flag F0.3 vai setar. A gente tem que resetar o flag F0.1 porque além de fazer com que o programa fique apto para realizar ciclos futuros, a gente só quer que essa linha atue nesse exato momento. Então, o flag vai ter que resetar aqui para que essa linha aqui não fique atuando depois.
Então, indo para a próxima linha, né? Se o flag F0.3 realmente estiver setado e esse sensor aqui, quando ele mandar um estado lógico 1, quer dizer que o cilindro de fixação realmente tá totalmente contraído. Então, ele estando nessa condição, a gente vai ligar a esteira, no caso vai setar Q7.5 e vai resetar o flag F0.3 novamente para deixar o programa apto para realizar novos ciclos de operação da máquina. Então, a gente ligando a esteira, o objeto vai começar a deslocar para a direita. Quando o objeto sair da esteira, o meu sensor aqui que está relacionado com I0.7 vai notar essa condição. E aí então ele vai desligar a esteira e vai desligar a lâmpada que indica que a máquina está em operação. Então, se essa lâmpada aqui desligou, quer dizer que a gente realizou um ciclo. Mas para eu indicar isso para esse contador aqui, eu botei novamente a entrada I0.7 aqui conectada a essa entrada C. Quando a caixa sai da esteira, essa entrada aqui ela dá um pulso, e aí dando um pulso aqui nessa entrada C, o contador vai adicionar um valor 1 na contagem, né? Então, se eu der um pulso, ele vai contar 1. Se eu der dois pulsos, ele vai contar 2 pulsos aqui. E eu ajustei esse contador para contar 3 vezes. Quando ele contar 3 vezes, essa saída aqui dele vai ser ativada. E aí, ela sendo ativada, a gente vai ativar o flag F0.2 e vai ativar a saída Q7.4. Então, como eu disse na primeira linha, lá no início, quando a gente seta o flag F0.2, a gente não consegue energizar, não consegue iniciar um novo ciclo, né, para a operação da máquina. Então, ativando esse flag aqui, além disso, a gente também ativa a saída Q7.4, ou seja, a gente liga a lâmpada que indica que a máquina está em manutenção. Só que para eu resetar esse contador, a gente precisa acionar a botoeira de reset. Acionando a botoeira de reset, como é uma botoeira NF, eu tive que pôr a condição NF aqui. Então, apertando a botoeira de reset, a gente vai energizar essa entrada R, que vai resetar o nosso contador e também, consequentemente, vai desenergizar essa saída aqui. E não só isso, quando a gente aperta a botoeira de reset, nós também vamos resetar o flag F0.2 e vamos resetar também a saída Q7.4. Então, resetando o flag F0.2, eu vou conseguir iniciar um novo ciclo de operação da máquina. E essa saída aqui, resetando ela, eu vou desligar a lâmpada que indica que a máquina está em manutenção. Na plataforma do PC Simo, nós temos as lâmpadas que vão indicar o estado da máquina. Temos a botoeira de Start e a botoeira de Reset. Temos os 3 tipos de cilindros. Nós temos o lançador de objetos. Temos ainda o motor que vai energizar a furadeira. E temos 6 tipos de sensores. No caso, o S1 vai verificar a posição do cilindro C1. S2 e S3 vai verificar a posição do C2. O sensor 4 vai verificar quando o objeto cai na esteira. O sensor 5 vai verificar quando o objeto sai da esteira. E o sensor 6 vai verificar a posição do cilindro de fixação. Então, vamos dar início à simulação. Apertei a botoeira de Start, minha lâmpada liga, o objeto cai. Quando o sensor nota que o objeto caiu, o cilindro C1 e o cilindro de fixação empurram a peça e prendem ela aqui. Nisso, o meu motor vai ativar e após 3 segundos, o meu cilindro C2 vai empurrar a furadeira para baixo para furar a peça, né? E aí ele permanece furando aqui por 1 segundo. Então agora ele recua. Quando ele recuar totalmente, o meu motor desliga e os meus cilindros aqui, C1 e o de fixação, recuam. Quando o meu cilindro de fixação recua totalmente, a minha esteira funciona, jogando o objeto para fora aqui. Então nós iniciamos novamente o ciclo. O meu motor começou a funcionar novamente. Aí agora o cilindro C2 recua, né, com a furadeira. Quando ele recuou totalmente, os cilindros de fixação e o C1 recuaram. Então a esteira funcionou.
Quando o objeto sai da esteira, o meu sensor 5 nota a presença, nota que ele saiu da esteira, e aí ele dá um comando para desligar essa lâmpada aqui. Como eu dei início ao terceiro ciclo, ao final dessa atuação aqui, é esperado que a lâmpada de manutenção ligue, né? E aí eu vou tentar iniciar um novo ciclo, mas eu não posso conseguir. Então, os cilindros recuaram e a esteira inicia. Então saiu da esteira, o ciclo encerrou. Ó, a lâmpada de manutenção ligou. Eu não consigo mais dar início a um novo ciclo. É necessário que eu resete e depois eu consigo iniciar normalmente.